A franquia FIFA Street já teve 3 edições, mas nenhuma delas empolgou de fato. Apesar de sua temática ser interessante, colocar craques do futebol real para jogar nas ruas, o jogo sempre pecou em algum quesito, como na estranha mecânica de dribles do primeiro ou no estilo visual muito questionável do terceiro game. Agora a FIFA Street promete recomeçar a franquia, trazendo um novo estilo visual, motor de física importado de FIFA 12 e um modo inédito que promete empolgar os brasileiros, o futsal, com cobranças de lateral e regras reais. Além do futebol de salão, o jogo oferece também outras regras, como o Last Man Standing, em que cada gol vale um jogador a menos no seu time e ganha quem ficar sem nenhum. O Punter Rules, em que os dribles contam pontos mais importantes do que o próprio gol sozinho, e os modos 5-a-side e 6-a-side, que é um showball, uma espécie de futsal com paredes nas laterais, com 5 ou 6 jogadores. Os controles de FIFA Street são bem simplificados. Não é possível sequer optar pelo controle dos jogadores no direcional digital. Por sorte, a mecânica de dribles com gatilho esquerdo e a alavanca analógica da direita funciona bem e com facilidade, mas exige que o jogador esteja disposto a passar horas no modo de carreira para habilitar todos os movimentos de drible e finta disponíveis. A arte dos jogadores de FIFA Street tenta encontrar um meio termo entre o fotorrealismo de FIFA 12 e o estilo caricato de FIFA Street 3, e o resultado é muito satisfatório. Agora os jogadores não têm mais pernas e braços tão longos como no game anterior, e exibem uma composição física mais realista. Por outro lado, o traço grosso contornando os atletas passa a nítida impressão de que estamos controlando bonequinhos dos craques reais. Além disso, a animação segue o padrão de FIFA 12, com movimentos realistas e uma física de impacto que só não é perfeita porque EA resolveu banir os carrinhos e faltas duras. FIFA Street permite que você forme o seu timinho de rua e chame alguns de seus amigos para participar. Entre esses camaradas estão estrelas, como o garoto propaganda Lionel Messi, o portuga Cristiano Ronaldo ou os badalados espanhóis Iniesta e Xavi. Caso nenhum desses seja interessante o suficiente, é possível criar um jogador do zero, com todas as opções já conhecidas da série FIFA. É possível também importar os dados de FIFA 12, que transformam automaticamente o seu atleta fotorrealista em uma caricatura no jogo. Todos os modos de FIFA Street são interessantes, mas para os brasileiros a inclusão do futsal é muito bem-vinda. O esporte mais jogado nas quadras escolares do país está bem representado, aqui em todas as suas emoções. Além disso, a mecânica da franquia se adaptou bem ao esporte, que exige um toque de bola rápido e algumas jogadas habilidosas, para abrir espaço entre os limitados flancos das arenas. Ok, sabemos que a pegada de FIFA Street é mostrar o futebol arte nas ruas, mas não custava a EA incluir um sistema de defesa menos sonolento. Se aproveitando da defesa tática de FIFA 12, os jogadores cercam atacantes com uma teimosia irritante, mas pouco fazem a não ser dar o bote de pé. O carrinho no futsal, assim como no futebol real, é passível de cartão amarelo, mas ao contrário do que acontece em qualquer jogo de futebol, você não tem aqui a opção de tentar parar a jogada e levar a punição. Em jogadas de contra-ataque em que o time adversário está em velocidade, os defensores se veem incapazes de parar a jogada com carrinhos, pois o jogo não permite. O movimento só é usado em raros casos, em que o defensor corta um cruzamento, desde que não tenha jogadores envolvidos no lance. Sendo assim, faltou liberdade ao jogador de tentar parar uma jogada com os carrinhos, mesmo que para isso fosse punido com cartão. É um contrassenso para um jogo que se propõe a mostrar um lado mais descontraído do futebol, já que as cobranças de falta e colisões engraçadas muitas vezes representam a parte divertida do espetáculo. O modo online de FIFA Street funciona bem, mas faltaram algumas coisinhas. Se por um lado há um interessante modo de campeonato chamado Street Season e amistosos simples, os fãs das regras Last Man Standing e Punter Rules terão de se contentar com o modo solo, já que ambos não estão disponíveis no multiplayer. Além disso, os jogadores sequer têm acesso aos clubes oficiais e seleções disponíveis nos modos para um jogador. O pior vem agora. Antes de começar uma partida online, é obrigatório criar um time, além de um capitão. É uma coisa chata e burocrática, que apesar de ser feita apenas uma vez, mais uma vez não combina com o apelo de jogo casual ao qual o FIFA Street se propõe.
FIFA Street possui uma vasta e interessante oferta de itens personalizáveis, como camisetas, bermudas, chuteiras e acessórios. Mas apenas poucos desses itens estão disponíveis desde o começo e exigem que o jogador passe pelo longo modo solo de campanha para habilitar tudo. É uma coisa interessante por adicionar horas de jogo obrigatórias, mas por outro lado, acaba-se praticamente com o apelo casual do jogo e com a ideia de ser um bate-bola simples, na hora que quiser e como quiser. Bem melhor que os anteriores, FIFA Street enfim se tornou um jogo divertido de fato. A inclusão do modo de futsal é muito válida, pois oferece uma opção de jogo mais séria que as demais modalidades, além do fato de ser um esporte muito popular e querido no Brasil. Além disso, o visual dos jogadores e das arenas é caprichado, a mecânica funciona bem, e o modo online, apesar de bem restrito, também ocorre de maneira satisfatória, e sem perda de qualidade da animação. Infelizmente, a EA falhou em alguns quesitos técnicos, como a falta de uma opção da defesa Legacy de FIFA 12, que permite carrinhos mais frequentes, ou no exagerado número de quadras e itens bloqueados desde o início. Pesando na balança, FIFA Street se apresenta como um ótimo jogo de futebol, mas não é tão casual quanto se imaginava.